Hoje eu quero falar de uma mulher que foi chamada por Deus poderosamente. E é uma mulher assim, fantástica na Bíblia. Talvez uma das maiores protagonistas femininas da Bíblia. E se você ouviu essa minha frase tão forte assim, você já deve estar imaginando quem seja, né? É aquele nome que muitas mulheres receberam já esse nome e que no interior, metade da cidade se chama de Maria, né? Quem tem uma mãe, uma avó, ou é chamado de Maria aqui? Tem alguém que tem? Tem uma galera grande, né? Porque se tornou uma referência para muita gente. É um nome doce, é um nome legal, poderoso, forte, porque é uma personagem feminina também maravilhosa da Bíblia. Eu queria começar falando um pouco dela, e hoje eu vou trazer algumas coisas interessantes sobre ela, e a gente vai prestigiar um pouco esse cenário da mãe de Jesus. Lucas 1, presta atenção, Lucas 1, no verso 26, vai dizer assim, olha só. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. No 31 diz assim, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Esse anjo foi lá em Nazaré da Galileia, uma cidade que ninguém tinha prestígio nenhum. Tanto que o ditado que se dizia na época era, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa dessa região? Era como se fosse os matutos da época, a Galileia, assim, bem interior mesmo, e era assim, um povo mais pobre, era um local assim de passagem, era um povo misturado, não era o judeu só não, tinha um povo assim mais misturado, tinha assim prostitutas, tinha várias coisas, era uma região mais miscigenada, mais longe daquela capital Jerusalém, onde a lei era mais forte. Maria era de uma família sem expressão. Não tem assim uma expressão muito forte. Ela não era rica, não era poderosa, a família dela não tinha recursos, dinheiro, não tinha prestígio na cidade, não era uma pessoa assim com honras. Uma pessoa comum, simples, numa cidade pequena, sem expressão. O que significa isso, gente? Que é aquilo que Paulo diz. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Deus escolhe aquilo que não é, e do monturo ele faz um vaso novo, ele faz um barro maravilhoso. Ele realmente escolhe, se você for olhar na Bíblia, muitas escolhas de Deus foram de pessoas que não tinham expressão. Foram, às vezes, o filho mais novo daquela família, aquele menino que ninguém dava nada por ele, virou o rei Davi, um dos caras mais fortes, né, mais celebrados da Bíblia. Assim é Maria. Uma adolescente que lá, uns 14, 15 anos, chegou um anjo para ela dizendo que ela ia ficar, diz assim, agraciada é você, Maria, porque você vai receber uma bênção grande aí. Aí, essa palavra favorecida e agraciada é uma palavra que ela tem um radical, ela é derivada da palavra graça. Então, o que o anjo está dizendo, olha, pela graça, você vai receber o Filho Jesus. Pela graça de Deus, você vai receber uma bênção na sua vida. Você foi escolhida pela graça de Deus. Não é porque você era melhor do que todo mundo, era mais santo que todo mundo, porque você era uma ungida especial acima de todos. É porque Deus agiu com graça sobre você, é uma escolha de graça, você vai ter esse menino. E é interessante isso que eu estou falando, sabe por quê? Porque toda vez que nós, protestantes, reformados, evangélicos, seja lá que tipo de nome a gente recebe, a gente fala desse assunto, a gente não fala com a leveza necessária. Por quê? Porque a gente vive num país que grande maioria de cristãos entende Maria como se fosse uma quase sentada do lado de Deus, né? A divina, né? Ela tem um cargo em algumas, considerações cristãs, que está assim, quase rivalizando com Jesus.
Porque ela é quem intercede por nós, né? Não é nem o Espírito Santo que intercede por nós, é Maria que intercede por nós. Em algumas posições ela perdoa pecados, não é isso? Se é Jesus que perdoa pecados, transferiu-se para Maria o perdão de pecados em Maria. Ela aparece, ela fica uma aparecida, ela dá umas visões do futuro, ela olha pelos oprimidos e pelos pobres, ela é uma mãe de Deus. Então assumiu-se que ela é uma posição que ela nunca quis ter, certo? Botaram ela numa posição muito alta. E aí nós, de tradição mais reformada, toda vez que pregamos sobre esse assunto, temos que dar uma reduzida na senhora Maria, que é uma mulher espetacular, para poder equalizar o discurso. Coitado, né? A mulher não tinha nada a ver com isso. A história fez isso com ela. Agora, toda vez que a gente prega com ela, ela não merece mais do que as outras, não. Foi pela graça, viu? Ela não era a santa, ela também é pecadora. Olha, não fica colocando ela no pedestal. Mas ela é uma mulher maravilhosa, a gente tem que ficar fazendo essas coisas, sabe? Porque a gente tem esse discurso tão forte lá fora, que para a gente dar essa equilibrada aqui, a gente tem que puxar tanto, que a gente perde essa leveza na hora de falar. A gente perde de dizer que ela era uma mulher maravilhosa, que apesar de tudo, foi escolhida por Deus. Olha, Isaías, você sabe na Bíblia, que quando ele foi escolhido, ele disse o seguinte: eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. O que ele está dizendo? Eu não mereço ser escolhido porque sou pecador. Quando Paulo foi escolhido, ele era um cara legal? Ele era o perseguidor da igreja, exterminava cristãos, um cara altamente ruim. Então não é porque Deus escolhe uma pessoa que ela é perfeita e santa. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Se todos pecaram, Maria precisa também de um Salvador, era também pecadora. Então a gente não pode entender isso. Então a gente tem que sempre, quando vai pregar sobre Maria, falar isso. Mas aí é chato isso, né? Uma vez eu estava lá no colégio, a gente começa a falar do colégio, eu tenho 41, né? Foi 26 anos atrás. 27, né? A gente começa a pensar no colégio mais longe, né? Aí eu estava no colégio, na minha época de colégio, no Ceará, só tinha 3 evangélicos. Era 50 alunos, 4 evangélicos. É porque hoje a situação melhorou, não foi? Não sei se melhorou ou não, às vezes piorou, né? Mas tem mais evangélico hoje no Ceará. Aí eu estava lá e o rapaz veio falar comigo e falou assim: por que vocês não adoram Maria? Aí a pergunta era essa, desse jeito, né? Fui explicar, olha, a gente acha que ela é uma mulher maravilhosa, que ela é isso e tal, mas ela é igual a mim, a você, a gente também precisa de um Salvador, a gente tal. Aí ela assim, Maria é igual tu, um fuleiragem desse, não sei o quê. Aí começou a me esculhambar, porque eu estava me colocando no mesmo patamar, deixou de falar comigo. Mas a beleza de tudo isso era que era uma cidade insignificante, era um lugar que ninguém dava valor, era uma mulher que ninguém dizia que ela receberia o Messias, e tudo isso foi usado para a glória de Deus. Ela foi uma mulher usada, uma bênção de Deus. Isso é muito mais legal porque nós conseguimos nos identificar com isso. Porque se ela foi usada, meu irmão, você também pode ser usada. Se ela lá numa cidadezinha que ninguém conhece, você também pode ser usada. Às vezes ninguém te conhece, você está lá naquele bairro que ninguém gosta, fazendo aquele negocinho tão pequeno que ninguém sabe onde está, mas Deus pode te usar lá. E é isso que é a beleza do negócio da escolha de Maria. Deus não escolhe só os caras poderosos, os grandes, os fantásticos. Deus pode te escolher também para fazer coisas grandiosas. Amém? Bom, dito isso, que eu tenho que fazer, né? Parece currículo obrigatório na hora de pregar. Dito isso, eu queria olhar para outro lado. Dizer assim, essa mulher maravilhosa foi escolhida pela graça, mas não foi escolhida por acaso, nem foi uma escolha aleatória. Entendeu o que eu estou dizendo? Ela foi escolhida pela graça, mas foi escolhida porque Deus quis. Porque ela detinha valores, culturas e conceitos que ele queria que seu filho nascesse naquela casa. Entendeu isso? Não foi uma escolha por acaso. Foi pela graça, mas tinha um propósito e um objetivo. E é isso que eu quero reforçar agora para elevar de novo Maria no lugar onde ela deve estar,
um lugar de ser um grande personagem feminino na Bíblia que fez coisas grandiosas e não precisamos diminuir ela por causa disso. Certo? Olha só, primeira coisa que eu quero reforçar. Vou reforçar só 2 coisas hoje. Eu fiz 4, mas ia ficar longo e minha voz não está legal hoje. 2 coisas. A primeira, preste atenção. Deus escolheu Maria porque ela possuía a visão e a cultura familiar que Deus desejava que seu filho nascesse. Entendeu? Deus escolheu Maria porque ela possuía a visão e a cultura familiar que Deus desejava que Jesus nascesse. Olha, quando eu prego sobre Paulo é um dos meus personagens preferidos. O que a gente começa dizendo? Ele nasceu em Tarsis, uma cidade grega. Ele era descendente do seu pai que tinha cidadania romana, por isso ele tinha um tráfego grande entre os romanos. Ele era fazedor de tendas, por isso que ele se sustentava nas igrejas. Ele foi treinado por Gamaliel, por isso que ele era bom de Bíblia. Ele era um fariseu, por isso que ele era esse cara todo radical. Ele era um cara que conseguiu uma grande posição no templo. Eu fico falando toda a história e a cultura de Paulo para dizer por que Deus usou esse cara. Aí quando chega para Maria, não, é só porque Deus escolheu. Entendeu? Se Deus escolheu ela, é porque ela tem toda uma cultura que tinha a ver com a escolha de Deus. Não foi? Aí quando é o homem eu posso dizer, quando é Maria eu não posso. Não, temos que se libertar desse problema. Maria tinha, você, meu amigo, você, teus traumas, a tua construção, os talentos que Deus te deu, não foi para Deus te usar hoje? Tudo que você viveu até hoje, não construiu na sua vida aquilo que Deus vai usar? Aí eu vou dizer, não, Deus te escolheu assim do nada, te deu um dom que não tem nada a ver com a tua história e vai fazer algo que não tem nada a ver com o que você viveu até hoje. Não. A história de Maria tem tudo a ver com a escolha dela. A visão de vida que ela tem tudo a ver com a escolha dela para Jesus nascer lá. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo bem legal que eu gosto. Lá, quando Maria fez a sua oração, porque depois que Maria descobriu que estava grávida, nem queria descobrir que estava grávida, recebeu o aviso, foi lá falar com Isabel, que Isabel também tinha sido abençoada com o filho, a sua prima. Aí estava lá aquela alegria, aí ela fez uma oração poderosa, uma oração de adoração fantástica. Essa oração já me disse que ela era uma adoradora, uma pessoa que tinha intimidade com Deus, uma pessoa que se dobrava o joelho diante de Deus. Então, daí já você tem um valor, porque Deus escolheu ela. Porque ela era uma adoradora a Deus. Mas olha só, no meio da oração dela, ela fala um versículo muito legal. Olha o que ela diz. Lucas 1,51. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Meu irmão, isso aqui é 30 anos antes de Jesus. Me diga se isso não é o discurso de Jesus. Se no coração dela já não tinha os valores, você está dizendo que Jesus aprendeu com Maria. Vamos tirar Jesus da equação, certo? Vamos dizer que Jesus aprendeu com Deus. Foi lá, o que eu recebi do Pai, eu falo para vocês. Jesus, né? Vamos supor que não foi a cultura familiar que Jesus recebeu. Mas vamos pegar Tiago, que era o irmão de Jesus. Na Bíblia não tem Tiago? Livro de Tiago? Irmão do Senhor, irmão de Jesus. Filho de Maria. Vamos ver o que Tiago falava e veja se não tem tudo a ver com isso que Maria falou. Olha só o que Tiago falava. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé? No 4,6 ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Percebeu? A cultura da mãe estava no filho. A visão que a mãe tinha estava na boca do filho. Essa mãe influenciou os seus filhos para adorarem a Deus e a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo foi porque Deus escolheu ela, porque ela já tinha essa visão. Porque ela já percebia o mundo dessa forma, porque sua família já via o mundo dessa forma. Então não foi uma escolha por acaso.
Não foi uma escolha aleatória. Foi pela graça, mas foi porque Maria era Maria. Entendeu a força aí do negócio? Ela tinha uma visão que tinha tudo a ver com o ministério e a missão de Jesus. Olha, nossa família é uma das mais fortes influências que temos. Uma vez uma professora de escola, assim, de pequenininho, né? Menino pequenininho. Ela estava falando que tinha um menino na sala que era diferente de todos os outros. E ela não sabia por quê. Porque ele era um menino que falava diferente, agia diferente, tinha uma rotina diferente, mais, né, levado que os outros. Ele é um menino total. Aí eu pensei, rapaz, por que esse menino é assim? Se todo mundo faz de um jeito, esse menino é diferente. Aí um dia teve a reunião de pais. Aí ela viu o pai e entendeu. Porque os pais eram igualzinho o menino, e o menino é igualzinho o pai. Olha, pode ser que 100% não seja assim. Mas quando eu olho para muita gente, eu olho o pai da pessoa, e a mãe da pessoa, e a família da pessoa, eu digo assim, olha, igualzinho a família. Não é tudo não, porque é uma salada, é uma bananada, né? É bananada com farinha lá, que tem uma mamão no meio. Você dá uma misturada, aí sai tu. Mas olhando você assim, tem coisa do teu pai, em tu, e tem coisa da tua mãe, em tu, e tem coisa da tua avó, tem coisa do teu tio, tem coisa do teu primo, não é não? Tu não é uma mistura doida da tua família? A nossa família influencia quem a gente é. Se Deus nasceu numa família, porque Deus tinha propósito. Se Jesus nasceu naquela família, Deus tinha um propósito com aquilo. Olha, quanto do teu pai tu tem em tu? Faz aí uma pesquisa aí na tua cabeça. Ah, do meu pai eu puxei dele ser assim. Ah, e a minha mãe é porque eu acordo tarde. Minha mãe acorda tarde, eu sou igualzinho. Eu acordo tarde que nem minha mãe. E eu durmo de tarde porque nem minha mãe, né? Eu tenho um negócio da minha mãe que é tal. Ah, meu pai sempre fazia isso, sempre falava isso, sempre ajudou os outros. Por isso que eu nunca deixei de ajudar os outros lá em casa. Porque na minha família sempre foi assim. O que você tem da sua família aí? Que é uma mistura doida do teu pai, da tua mãe, da tua avó? De quem te criou? Na família recebemos amor, carinho. Às vezes não recebemos amor. Isso é importante. Forma a gente também não receber. Recebemos segurança, recebemos insegurança. Recebemos empatia, alegrias. Nela recebemos sabedorias, provérbios, visão política. Geralmente você repete umas coisas que teu pai te falou, politicamente. Aprendemos a lidar com dinheiro. Quem recebeu a primeira mesada foi na família. E o pai, eu gastei tudo em bombom maluquinha na época. Tinha um bombom que pregava no céu da boca, assim, misericórdia. Você se lembra da maluquinha? Tinha a bala soft que quebrava os dentes, mas a maluquinha... Aí eu ia no Playtime jogar o jogo do Rambo e gastar o dinheiro com maluquinha. Foi a primeira mesada. Como é que a gente aprende a gastar dinheiro? Na família. E até a família te influencia sem que você perceba. Porque, olha só, o gosto da comida na sua casa. Você aprendeu a gostar lá na sua casa. Hoje você repete o que aprendeu. Você gosta da panela assada, da carne assada, do jeito que a sua mãe fazia. Quanta batata frita tinha? Dava para todo mundo? Ou era uma briga danada com seus irmãos quando saía a batata frita no almoço? Porque se você era sozinho, você ficava a tarde toda na televisão. Mas se você tinha irmão, era uma zoeira danada em casa. Não era não? Uma bagunça. E mãe, ele fez isso. Mãe, ele fez aquilo. Mãe, aquilo outro. De forma que até o colégio, a rua, os amigos do condomínio, tudo isso é influenciado pela sua família. A sua família te fez quem você, pelo menos boa parte de quem você é. A sua família ia para a igreja todo domingo? Se a tua família te levava para a igreja todo domingo, é natural que quando você ficou mais velho, você continue indo para a igreja todo domingo. Isso é uma cultura familiar. Olha, sua família é um ambiente que cura, que educa, que influencia, que passa os valores da palavra de Deus? Isso é uma pergunta. A sua família seria como uma família de Maria, que seu filho, quando tiver 30, 40 anos, vai estar repetindo os valores de Deus que ela passou? Jesus nasceria na sua família?
Deus escolheria a sua família para Jesus nascer? Como está a cultura da sua família? Como estão as Marias de sua família? Como está você, Maria, nesse trabalho de transmitir os valores de Deus para os seus filhos? A sua família passa os valores do Evangelho, honestidade, justiça, mansidão, amor ao próximo. Seus filhos estão praticando essas coisas? Eu queria ler um texto com vocês do Salmo 78, que diz assim, olha, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Olha só o primeiro versículo. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos filhos. De modo que essa geração vai passar o conhecimento para a próxima geração e os seus filhos serão fiéis e tementes a Deus. E isso é algo que é importante demais você levar para a sua vida hoje, para a sua casa e para a sua família. Que seus filhos sejam tementes a Deus, porque você foi um pai que aprendeu da palavra e transmitiu a palavra para os seus filhos. Amém? Amém. Na Bíblia teve gente que não conseguiu, não. O sacerdote Eli teve os filhos mais mal acabados do mundo. E ele era sacerdote. Mas veio Samuel, homem de Deus, Samuel, e os filhos, tudo lascado também. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, um filho estrupando o outro e matando o outro e tudo. Conseguiu transmitir? Maria conseguiu. Os homens tudinho se lascando, olha. Maria transmitiu para os seus filhos, nenhum se desviou. Entendeu? A força da mulher aí. Não, todo mundo consegue. Consegue não. Maria levou seus filhos bem direitinho. E estava lá Tiago, 40 anos depois, falando bem direitinho a palavra de Maria. Como é que está a sua família? Olha, Maria foi escolhida pela graça, é verdade. Mas não foi de forma aleatória e não foi por acaso. Possuía a cultura e os valores que Deus queria para Jesus. E ela transmitiu esse legado para seus filhos e nos ensina a fazer o mesmo com os nossos filhos. A segunda coisa que eu quero que você leve para a sua vida hoje é a seguinte. Deus escolheu Maria e Maria escolheu aceitar sua missão. Olha só o que diz o verso 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. No 31 diz, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E pense que essa não era uma missão qualquer. Desde lá do Gênesis, no Éden, diz o seguinte, que o filho que vai vir do ventre de uma mulher pisará a cabeça da serpente. Não é isso que diz? Olha, já estava falando da Maria desde lá do Gênesis. E depois essa profecia foi celebrada, foi proclamada, foi esperada, e agora estava na mão da menina de 15 anos de idade. Aí vem um anjo e diz, vou trazer aí a pessoa que vai fazer o maior rebuliço em todas as religiões do mundo, vai deixar de cabeça para baixo toda a sua sociedade, e é um cara que está sendo esperado por mais não sei quantos mil anos aí para trás, vai ser adorado daqui a mais não sei quantos mil anos para frente, vai vir aí na tua mão, certo? Tu cuida dele, certo? Para a menina, né? Está dizendo para a menina. Olha, se a gravidez já gera uma dúvida. Quem ficou grávida, já pensou você descobrir que está grávida hoje? Vai gerar uma dúvida danada na sua cabeça? Se a gravidez já gera uma dúvida, imagine a gravidez de uma menina que não estava casada, naquela época, ela ia ser repudiada pelos pais, deixada pelo noivo, né, o José, talvez fosse até apedrejada no meio da cidade. Olha o desafio, olha, não é desafio pouco não, porque ela até recebeu uma profecia lá mais tarde que ia ter uma espada na vida dela.
Olha só. Teve um menino, porque toda missão de Deus tem os percalços, né? Você vai aceitar uma missão de Deus, você sabe que vai ter uma dificuldade. Teve um menino num lugar estranho, esquisito, porque não tinha lugar para ela na cidade de Belém. Teve que sair fugida para o Egito, porque o Herodes mandou matar os meninos tudinho por causa do filho dela. Já pensou o governador querendo matar teu filho? E tu saindo fugido com esse menino por aí? Teve que criar o Filho de Deus em casa. Eu não sei se Jesus fazia os milagres, ou era difícil, ou se fazia umas coisas em casa que você não sabe como lidar com o menino. Né? Como é que você cria Jesus em casa? Jesus sabe tudo que você está pensando, sabe todas as coisas. Como é que é Jesus criança? Por isso que a Bíblia não botou, que era tão difícil que não queria revelar como é que era de, né, pequeno. Ficou viúva porque José não aparece mais. Teve que cuidar dos filhos sem o marido. Não foi isso? Teve que acompanhar Jesus morrer na cruz. A pessoa, você vê seu filho morrendo até o final. E depois que Jesus se ressuscitou, ainda ficou com os discípulos proclamando o evangelho. Ela não só aceitou a cruz, como ela levou até o último segundo a sua cruz. E na cruz que Jesus estava carregando lá, que era a cruz dele, a cruz dela era Jesus. A cruz de Cristo era a cruz, mas a cruz dela era Jesus. Ela foi até o último segundo, até o último suspiro na cruz, estava Maria levando a missão que Deus deu para ela. A missão não era só ter o filho, era caminhar com o filho até o final. Você já levou a tua missão até o último segundo? Porque ser chamado todo mundo é. Começar ministério, todo mundo começa, mas terminar é pouco. Maria terminou dela. Igual Josué. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Todo mundo começa, meu irmão, mas terminar, Josué chegou lá no fim. Pega os últimos capítulos de Josué. O que ele diz? Ó, Deus mandou conquistar esse território. Está aqui, ó, tua escritura, da tua tribo, território tal. Está aqui a tua escritura. Ó, vai com a tua família lá. Entregou as escrituras para todas as tribos e disse, ó, cumpri o que Deus me mandou. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja alguém como Maria que termina o seu chamado. Que vai até o final com a missão que Deus lhe deu. Por isso que o anjo diz, não temas. Não temas. Eu não sou doido, não. A gente fala assim, não temas, a pessoa acha que é para ir no meio do Mundubim, do Bom Jardim, de noite, 12 horas da noite, ficar brincando de andar lá. Não, aí você vai ser assaltado, você vai levar um tiro. Isso aí não temas, não é ficar se metendo com os peitos de aço, não. Porque o Paulo, quando era perseguido lá, apedrejado, ele fugia da cidade. Não tem negócio de ficar enfrentando com o peito aberto, não. Não temas. Não é você, eu vou fazer, vou deixar meu emprego, vou fazer. Não, não temas é o seguinte, não viva essa vida colocando o seu rabinho entre as pernas quando Deus te chamar para fazer alguma coisa. Bote a sua fé em ação, ainda que você tenha que fazer curvas pontuais para você não se lascar todinho por causa da violência e das coisas. No geral, você tem que ter uma vida capaz de aceitar a missão de Deus e levar ela até o final. Por isso, não temas. Aí a Maria disse o quê? No verso 38, acho que é o 38, ela vai dizer. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Isso é a marca registrada de homens e mulheres de Deus. Porque ser chamado, eu acho que todo mundo é. Mas dizer, eis-me aqui, são poucos. Olha só, 1 Samuel 3,4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Isaías 6,8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então Maria, ela entra nessa categoria de mulheres que diz, eis-me aqui, de homens de Deus, a galeria dos heróis da fé, envia-me a mim. Meus irmãos, eu tinha muito mais coisa para falar dessa mulher maravilhosa, mas eu vou deixar para outra oportunidade. E o importante é que ela transmitiu para os seus filhos aquilo que ela tinha.
Por isso a gente precisa conhecer mais a Deus, aprender mais de Deus. No Salmo 78, não fala aquilo que nós ouvimos e aprendemos, ensinamos para os nossos filhos. Maria, mulher de Deus, aprenda do Evangelho, aprenda a conhecer a Deus, para você poder criar seus filhos de uma maneira melhor. E que nossas famílias sejam grande influência de Deus para toda a nossa casa.